pagamento do Bolsa Família de outubro vai ser unificado para beneficiários de 686 municípios de 6 estados brasileiros que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Rondônia terão o calendário unificado este mês. Além disso, 45 municípios de São Paulo e 8 de Sergipe também serão contemplados com a medida. O pagamento vai ser creditado nesta sexta-feira, 18 de outubro. A unificação nestas localidades também vale para o Auxílio Gás. Mais de 1.740.000 famílias que recebem o Bolsa Família vão ser beneficiadas pela medida. Já a unificação do Auxílio Gás beneficia mais de 410.000 famílias. Em geral, o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás segue um calendário organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social, o NIS. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome explica que a unificação serve para que sejam amenizadas as consequências de eventos climáticos ou desastres para a população. Reportagem Érica Brás. Fala MDS. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Este MesaCast apresenta as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Érica Brás e é um prazer tê-los aqui. O Dia Mundial da Alimentação é comemorado em 16 de outubro. A data foi criada pela Agência das Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, em 1945. O objetivo é incentivar a reflexão a respeito do quadro da alimentação mundial a cada ano. Para falar sobre a alimentação no Brasil e no mundo, o Fala MDS recebe a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal, a secretária extraordinária de Combate à Fome e à Pobreza, também do MDS, Valéria Buriti, e o representante da FAO no Brasil, Jorge Mesa. Olá, Érica. Olá, secretária Valéria. Olá, Jorge. Um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando um pouquinho sobre as nossas ações no governo federal e em alusão a esse Dia Mundial da Alimentação, tão importante para todos nós. Olá, Érica. Obrigada pelo convite para estar aqui no Fala MDS. Um prazer estar aqui falando sobre o Dia Mundial da Alimentação com você, com a secretária Lilian, o representante da FAO, Jorge Mesa. Muito obrigado, Érica, por convidar a FAO para falar deste importante tema do Dia Mundial da Alimentação. Cumprimento a mis colegas Lilian e Valéria, com quem vamos a compartilhar os diálogos ao respeito da temática. Obrigado. Antes da conversa, eu quero convidar vocês a conhecerem mais sobre o MDS. Nas redes sociais, nós estamos no WhatsApp, no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, pelo @MDSGovBR. No YouTube, no @MinDesenvolvimento. E no Disque Social, número 121. Jorge Mesa, vamos começar contigo? Enquanto representante da FAO, eu queria que o senhor explicasse a importância dessa data, Dia Mundial da Alimentação. Por que um dia mundial dedicado a esse tema? Érica, como você falou no começo, na introdução do programa, a ideia é chamar a atenção de toda a população mundial sobre a importância do direito humano à alimentação. O primeiro direito, como sabemos, humano é viver, e o segundo direito é alimentar-nos para poder viver bem de uma maneira intelectualmente e fisicamente apropriada. De aí que se instituiu o Dia Mundial de Alimentação. Mas tem passado a celebração por várias fases. Uma primeira fase na qual o objetivo básico era chamar a atenção do planeta, das pessoas e sobretudo dos governantes que tem que ser erradicada a fome. Mas depois, além de erradicar a fome, o importante é alcançar uma segurança alimentar e nutricional no planeta, es decir, que todas as pessoas tenham suficientes alimentos de qualidade para se alimentar durante toda a sua vida. Mas agora, uma das preocupações que estão vinculadas com o Dia Mundial da Alimentação é que esse sistema alimentário tem muitas imperfeições e temos que corrigir essas imperfeições. Uma das imperfeições é que o sistema alimentário está gerando um impacto ambiental muito grande no planeta. E ao gerar um impacto muito grande ao planeta, precisamos transformar o sistema alimentário. Para quê? Para erradicar a fome, para ter segurança alimentar, mas também para viver em um ambiente apropriado e adequado. Esse que é o esforço atualmente. Por isso, o tema do Dia Mundial da Alimentação deste ano é direito à alimentação para uma vida e um futuro melhores. É decir, para viver agora bem, mas também num contexto e num ambiente melhor. Que bom.
Agora, secretária Lilian, antes de mais nada, eu preciso dizer parabéns para a senhora. A secretária Lilian, ela foi homenageada recentemente pela Fundação Bill e Melinda Gates em Nova York. A secretária integra a lista das 10 pessoas reconhecidas pela instituição norte-americana como uma das líderes mundiais que causam impacto e fazem a diferença no mundo no tema nutrição e segurança alimentar. Então, por isso, parabéns, secretária. Obrigada, Érica. Agora, a pergunta para a senhora, a gente quer entender o seguinte, dentro do compromisso do governo do Brasil de garantir alimento a quem precisa, além do combate à fome, tem outro desafio que é o enfrentamento da obesidade e da má nutrição. É preciso alimentar e alimentar de maneira correta, né? A senhora pode nos falar o que significa isso na prática, apontar o conjunto de iniciativas que o governo federal tem adotado por meio do MDS e de outros parceiros para colocar esse enfrentamento em prática? Pois bem, Érica, seguindo o que o Jorge falou, os sistemas alimentares realmente hoje podem ser um problema e vem sendo, mas eles também podem ser uma oportunidade. E nós aqui no governo brasileiro temos buscado desenvolver uma série de programas, ações, para que os sistemas alimentares possam ser uma oportunidade de uma oferta de alimentação saudável para a população. Tanto os sistemas alimentares podem dialogar com as mudanças climáticas, né, sendo uma oportunidade de nós nos adaptarmos, como também de garantir oferta e a disponibilidade e acesso de alimentos saudáveis para a população. E é nesse sentido que nós temos trabalhado, no caso do nosso ministério, o Ministério do Desenvolvimento Social, uma série de programas para prevenção da obesidade, por exemplo, né, nós estamos nesse momento, no âmbito do governo federal, discutindo uma estratégia intersetorial para enfrentamento da obesidade, para prevenção da obesidade. Nós estamos aperfeiçoando os nossos programas para que eles possam dialogar com a nossa nova cesta básica, para que cada vez mais a nossa nova cesta básica seja uma referência para os nossos programas e ações. Programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, que promove a agricultura familiar, as compras locais, os circuitos curtos de comercialização, abastecimento e acesso aos alimentos, a ampliação da oferta de alimentos saudáveis, especialmente em locais em que as pessoas têm mais dificuldade de acessar esses alimentos. Veja você, Érica, nós estamos implementando a estratégia Alimenta Cidades, que é uma estratégia de olhar para os sistemas alimentares urbanos das maiores cidades brasileiras. Nós estamos trabalhando nesse momento com 60 cidades, que são todas as capitais e diversas outras cidades que têm mais de 300 mil habitantes. Nós estamos identificando os desertos alimentares dessa cidade, também os pântanos, para verificar, especialmente, se a população das periferias dessas grandes cidades tem acesso a alimentos saudáveis, de forma a orientar os nossos programas e ações, como a agricultura urbana, a própria oferta de alimentos do PAA, as cozinhas solidárias, o apoio aos bancos de alimentos, aos equipamentos de segurança alimentar de uma forma geral, para que eles possam ser direcionados para essas cidades, para essas regiões que têm pouca oferta e nas quais as pessoas têm mais dificuldade de acessar alimentação saudável de uma forma geral. Sempre lembrando que o excesso de peso, a obesidade, eles são um fenômeno social. Nós não podemos culpabilizar os indivíduos por um fenômeno que é social. Então, nós temos buscado trabalhar desde essa perspectiva e buscando esse entendimento de políticas públicas e de uma oferta pública para tratar o programa da forma como ele tem que ser tratado, da forma como ele tem que ser enfrentado. Até porque, assim como muitos outros fenômenos sociais, o sobrepeso e a obesidade, ele atinge hoje de forma mais forte as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres, principalmente mulheres negras das periferias urbanas. Então, esse fenômeno social vem sendo tratado pelo governo federal da forma como ele precisa. Uma série de ações públicas coordenadas entre desenvolvimento social, saúde, desenvolvimento agrário, para que nós possamos ter ações de
produção de alimentos saudáveis, abastecimento, né, ou seja, oferta, disponibilidade e também medidas de estímulo ao consumo de alimentos saudáveis, né, além do acesso, claro, que a gente não pode esquecer. O alimentar direito, como eu falei. Comida de verdade, né? Comida de verdade. Secretária Valéria, a senhora já esteve aqui no MDS falando sobre os caminhos que o Brasil tem trilhado para sair mais uma vez do mapa da fome, né? Assim como ocorreu lá em 2014. E para isso é preciso vontade política. Eu queria que a senhora falasse sobre os governos federal, estaduais e municipais, de que forma que eles precisam atuar por esse objetivo. Sim, é preciso vontade. E é importante dizer que desde o primeiro mandato do presidente Lula, ele coloca o tema de combate à fome, de segurança alimentar e nutricional no centro da agenda política. Quando ele faz isso, a gente tem como consequência a adoção de políticas públicas, orçamento, recursos humanos, normas, ou seja, um conjunto de esforços aí para garantir o direito à alimentação, que é muito importante. Não foi diferente agora em 2023, mais uma vez esse tema é central. O governo federal, além de uma política econômica que gera emprego, reduz desigualdade, né, valoriza o salário mínimo, também adota o Brasil Sem Fome, que reúne não só programas de transferência de renda, como Bolsa Família, a Previdência Rural, o benefício de prestação continuada, retoma os sistemas de proteção social, como o de assistência social e o SUS, né, amplia a atenção primária à saúde, mas também adota um conjunto de programas que já foram aqui mencionados pela Lília, que garante aí produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis, que a gente tem aí apelidado de comida de verdade, né, uma comida que gera vida, gera saúde. Então, o governo federal adota esse plano, mas também mobiliza outros entes federativos, estados, municípios, para que eles também tenham as suas ações de combate à fome, seus planos de segurança alimentar. Importante dizer que o governo federal volta a coordenar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um sistema que tem como missão a garantia do direito humano à alimentação, e vai fomentar a adesão dos estados e municípios a esse sistema. Hoje, todos os estados são aderidos ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente tem cerca aí de 1.300 municípios também que já fizeram essa adesão. Significa que todos esses entes têm o compromisso de entender como é que está a situação de segurança alimentar e nutricional nos seus territórios, criar planos para garantir a segurança alimentar nos estados, nos municípios, fazer isso ouvindo a sociedade civil através de conselhos de segurança alimentar e também articulando. Assim como no governo federal a gente tem hoje uma Câmara que reúne 24 ministérios e foi essa Câmara que elaborou o Plano Brasil Sem Fome, estados e municípios também estão criando suas instâncias aí para facilitar a integração das ações públicas no âmbito da sua jurisdição, da sua competência. Jorge, a edição de 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado de Insegurança Alimentar Mundial, a SOF, apontou a redução da população brasileira em insegurança alimentar. O que os resultados do Brasil representam para o mundo e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso país é uma referência para outros países? Olha, os dados do SOFI nos mostram, lamentavelmente, num contexto global, panorama no muito alentador. Em todas as regiões dos países em desenvolvimento, temos que se mantido a cifra do número de pessoas em situação de subalimentação e incluso ha decrescido. Mas a diferença nesse contexto global faz a América do Sul e dentro da América do Sul, especialmente o Brasil. O Brasil, como se falou, saiu do mapa da fome em 2014, quando tinha menos de 2,5% da população em situação de subalimentação de fome. Entre 2020 a 2022, lamentavelmente, essa média do triênio chegou a 4,2%. E aí voltou a colocar o país dentro do mapa da fome, não? Quando supera os 2,5%. Agora, neste último triênio 2021, 2022, 2023, já vemos que a cifra tem se reduzido para 3,9%, que é muito importante. Mas, se nós vemos os dados de insegurança alimentar e nutricional grave, de insegurança, que é um reflexo da perspectiva, a percepção da população sobre a situação do seu entorno alimentar, já no 2023 cai a 1,2%. Isso quer dizer que as pessoas estão sentindo que vão poder se alimentar apropriadamente em qualidade e em quantidade, 1,2%. Este é um dado muito alentador e que nos dá esperança de que
quando se implementam políticas públicas de maneira apropriada, podemos lograr avanços significativos. E no caso do Brasil, especificamente, o que nós vemos, o Brasil sempre atuado sobre as duas linhas, as duas vias de combate. A primeira, de maneira imediata, ação imediata, com programas de proteção social, alimentação escolar, de transferências condicionadas, por exemplo, o programa de adquisição de alimentos, que é muito importante, de ação imediata, porque nós não podemos falar para uma pessoa pobre em situação de fome que aguarde para que o país cambie para poder se alimentar. Então, e a segunda linha de trabalho do governo sempre ha sido no estrutural, es decir, como aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade convertimos em pessoas que têm fortalezas para gerar seus próprios ingressos, sua própria renda ou ter os insumos para poder preparar seus próprios alimentos. Então, ações muito mais estruturais e em diferentes âmbitos, na produção, agricultura familiar fortemente incentivada, que é aquela que coloca o alimento nos pratos dos brasileiros, mas também estabilidade na produção através de ações para mitigar a mudança climática e adaptação à mudança climática, o acesso aos alimentos e o quarto pilar importantíssimo da segurança alimentar, que é uma nutrição adequada, que um dos problemas que temos num contexto global é que o preço dos alimentos nutritivos adequados são muito altos, por lo tanto, as pessoas poderiam se alimentar, mas não acceder a isso. E aqui no Brasil, então, se está trabalhando nesses 4 âmbitos. Secretária Lília, no enfrentamento à fome, à obesidade e à má nutrição, como a gente falou no primeiro bloco, nós temos ações como a composição de uma cesta básica saudável e a valorização do guia alimentar para a população brasileira. A senhora pode explicar para a gente de que forma essas medidas contribuem com a promoção de uma alimentação saudável? Sim, Érica. Bom, para nós foi muito importante jogar a luz novamente sobre esse material tão importante que o governo brasileiro produziu, que foi o Guia Alimentar da População Brasileira, e publicizar, por meio do decreto, as bases do Guia Alimentar da População Brasileira, que traz justamente essa ideia de que os hábitos alimentares da nossa população devem ser respeitados e que a população pode se alimentar adequadamente de acordo com a sua cultura alimentar, de acordo com os hábitos alimentares das diferentes regiões, das famílias brasileiras, e que o prato da população brasileira não precisa ser um prato único. Ele pode ser um prato que varia de acordo com o seu local de residência, da sua família, os seus hábitos. Então, por exemplo, um prato no Pará não será o mesmo prato de uma família no Rio Grande do Sul. O Guia Alimentar nos trouxe essa riqueza e essa possibilidade de adotar comida de verdade como um padrão de alimentação da população brasileira, de acordo com os hábitos que já são desenvolvidos e já são consumidos ali, né, pela população no seu cotidiano. A nossa cesta básica resgatou tudo isso que vinha do guia, né, essas ideias força, e principalmente destaca que uma cesta básica saudável, que é uma cesta básica que deve ser orientadora das políticas, programas e ações de segurança alimentar do governo federal ou de todos os governos que possam segui-la, né? Como disse o Jorge, seja para políticas de produção, seja para políticas de abastecimento, disponibilização, comercialização, acesso ao consumo de alimentos, que sejam alimentos principalmente in natura e minimamente processados, e que se evite os ultraprocessados. Nós temos já muitos estudos que consolidam essa posição que foi levantada inicialmente no Guia Alimentar da População Brasileira e que a cesta básica consolida, de que uma cesta básica saudável ou programas que promovam a segurança alimentar no sentido da alimentação saudável devem fomentar tanto a produção como o consumo, como o acesso, enfim, de alimentos in natura, minimamente processados, alguma coisa de processados, mas que se evite os alimentos ultraprocessados, que os muitos estudos já mostram, como eu acabei de mencionar, que são promotores de sobrepeso e obesidade, de doenças crônicas não transmissíveis, decorrentes da alimentação. Nós temos hoje alguns fenômenos identificados no nosso país de pessoas que passam a acessar somente com muito mais força a alimentos ultraprocessados e que desequilibram a sua dieta, a sua saúde. Então, a cesta básica ela é muito importante para que nós possamos ter uma orientação, o caminho a seguir nas nossas políticas, programas e ações de segurança alimentar de uma forma geral e de promoção da alimentação saudável. Eu conheço o guia, recomendo mesmo que todos possam acessá-lo.
É um ótimo documento. Secretária Valéria, os números do relatório da FAO reiteram os dados divulgados pelo IBGE em abril deste ano, com a PNAD contínua, que mostra que mais de 24 milhões de pessoas no Brasil saíram da situação de fome. Qual é a principal estratégia deste segundo ano do Plano Brasil Sem Fome para identificar e retirar as pessoas que ainda estão em insegurança alimentar severa, grave, no Brasil? Perfeito, Érica. Eu só queria comentar o que você falou, que todas as pesquisas, sejam as nacionais que o IBGE fez, ou institutos independentes fizeram, como as internacionais, têm indicado essa redução acelerada e muito contundente da fome no país, de uma forma histórica mesmo. Então, a gente recebe com muita alegria todos esses dados que as pesquisas têm nos trazido. Informar aqui, o Brasil, ele retoma não só as políticas públicas para combater fome, garantir segurança alimentar e nutricional, como retomou também as pesquisas de segurança alimentar e nutricional. Então, em parceria com o IBGE, o MDS e o IBGE, eles aplicaram a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar ano passado. Essa é uma pesquisa que vai indicar para a gente como é que está a situação de insegurança alimentar nos estados, nas regiões metropolitanas, quais são os grupos mais afetados. Então, orienta, serve como uma bússola aí para orientar políticas públicas para os territórios, para os públicos que são mais afetados por fome. Essa é uma primeira medida. Uma segunda medida é que a gente também do MDS criou agora um indicador a partir do cadastro único, esse cadastro que tem aí as famílias que ganham até meio salário mínimo per capita, na sua base de dados, um indicador de risco de insegurança alimentar municipalizado. Esse indicador já está criado, está passando por um processo de validação externa. E aí a gente vai conseguir ter indicadores de risco de insegurança alimentar por município. É um avanço, porque as pesquisas oficiais que a gente fazia nos davam esses indicadores por estado, por região metropolitana. Então, a gente avança no processo de identificação. Hoje também o Ministério da Saúde, desde o final do ano passado, aplica perguntas sobre a situação de acesso econômico aos alimentos, faz uma triagem de risco de insegurança alimentar, a gente chama TRIA, e consegue identificar as famílias que estão em situação de risco de insegurança alimentar, e esses dados estão sendo cruzados com o cadastro único, então a gente consegue entender quais dessas famílias ainda não estão no cadastro único, que vai ajudar a gente a buscar essas famílias, e o cadastro único é esse grande passaporte social para a inclusão em programas e políticas públicas. E o MDS há muitos anos já faz o que a gente chama de mapa SAM, que é identificar os diferentes programas, os equipamentos de segurança alimentar nos estados e municípios. A gente fez esse mapa em 2023, mas agora a gente está fazendo em parceria com a IBGE também, através de uma pesquisa que se chama Estadic e Munique, que levanta aí informações junto aos gestores estaduais e municipais sobre as diferentes políticas, os equipamentos de segurança alimentar, se tem conselhos de segurança alimentar, se tem planos, quantas pessoas são atendidas nessas cozinhas, nesses restaurantes. Então, isso vai dar aí uma informação para a gente do conjunto de ações que podem também abrigar essas pessoas que são identificadas e que ainda estão em situação de fome. Importante dizer que a gente sai de um número de 33 milhões de pessoas passando fome para um número de 8,7 milhões de pessoas. Ainda é um desafio grande, mas a gente está aí muito integrado e envidando todos os esforços para alcançar essas pessoas e sair mais uma vez do mapa da fome. E a gente há de conseguir. Sim, a missão é árdua, mas o trabalho está sendo feito. Secretária Lilian, quero agradecer a senhora pela participação aqui no Fala MDS, pela presença, por estar trazendo um assunto tão importante. Nossa conversa chega ao fim. Esse assunto que é tão valioso, que é levar comida saudável para quem precisa. Obrigada. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com você, com o Jorge, com a Valéria, compartilhando esse diálogo em torno do Dia Mundial da Alimentação. Que bom que o nosso Ministério conseguiu organizar essa atividade para que nós pudéssemos celebrar e trazer luz para esse dia e o que ele representa para nós aqui no governo brasileiro também. Muito obrigada, Érica. Secretária Valéria, obrigada também. Obrigada, Érica. Agradecer a você. Parabenizar também a secretária Lilian pela premiação. Já falei com ela, mas falo aqui também publicamente. É muito importante, que é, na verdade, um prêmio para o Brasil, quando a gente premia alguém que está responsável por políticas públicas. E também agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Jorge Mesa, falando do Dia Mundial da Alimentação, esse dia tão importante para que o Brasil conheça e entenda que a alimentação é um direito, Então, agradeço bastante essa oportunidade. Jorge Mesa, quero agradecer, quero finalizar com o senhor para que o senhor deixe um recado da FAO
para que as pessoas, então, aproveitem essa data para se conscientizarem, procurarem saber sobre os programas. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Sobre o Dia Mundial da Alimentação, recordar que, se bem é celebrado 16 de outubro, para nós é todo um mês da alimentação, não? No qual estamos atrás do cumprimento dos direitos humanos à alimentação adequada. Pelo tanto, para toda a população que se entere dos eventos, das atividades e da maneira de como ser parte ativa e efetiva do sistema alimentário. Não? Todos somos parte, porque todos nos alimentamos pelo menos 3 vezes no dia, ou pensamos que nos deveríamos alimentar 3 vezes no dia. Então, nesse sentido, que todos contribuam, se informem e participem das diversas atividades que são feitas no contexto nacional sobre o Dia Mundial da Alimentação. E felicitações a Lilian pela nominação e também queria a Valéria dar meu grande abraço pela ocasião de poder compartilhar este diálogo aqui. Obrigado, Erika. Obrigado, senhor. Vou pedir que o senhor repita o tema deste ano para que as pessoas procurem na internet e se informem mais. É direito à alimentação para uma vida e futuro melhores. Do Dia Mundial da Alimentação, na página web da FAO está todo o material relacionado. Temos muito material a respeito, informação sobre tudo. O Fala MDS fica por aqui, mas antes eu quero convidá-los para conhecer-nos mais nas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @MDSGovBR. No YouTube, no @MinDesenvolvimento. E o Disque Social pelo número 121. Eu espero vocês no próximo programa. Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. O Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação do G20, presidido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou uma chamada colaborativa de pesquisa intitulada Florestas Tropicais. O edital, fruto de uma parceria entre o Belmonte Fórum e o G20, está aberto até o dia 12 de novembro deste ano para o recebimento de propostas. O Belmonte Fórum é uma parceria de organizações de financiamento, conselhos científicos internacionais e consórcios regionais comprometidos com o avanço da ciência. O objetivo da parceria é financiar projetos inovadores de pesquisas focados em sustentabilidade e em florestas tropicais, incluindo a Amazônia, conforme explica Carlos Matsumoto, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Essas ações concretas são importantes porque você consegue ver que, ao mesmo tempo, tem um trabalho grande de negociação de texto, a gente chega também a coisas que vão chegar na ponta, vão chegar aos pesquisadores, vão chegar às pessoas que utilizam dados da biodiversidade, isso é muito relevante. A chamada, realizada para financiar propostas da comunidade de pesquisa, conta com o apoio de 19 agências de fomento, incluindo 10 fundações estaduais de amparo à pesquisa no Brasil. Nicole Arbor, diretora executiva do Belmonte Fórum, explica que o tema foi escolhido a partir das prioridades dos membros do G20. As florestas tropicais são um interesse global claro. Identificamos essa prioridade e muitos membros concordaram que era também uma prioridade para eles. A chamada abrange as bacias da Amazônia, do Congo, na África, e de Bornéu, no Sudeste Asiático, com uma abordagem que busca reduzir o desmatamento, promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer economias locais. O edital permitirá o financiamento de projetos concretos, com a participação dos países do G20 e de outros convidados. Acesse o site g20.org e saiba como enviar sua proposta. Com colaboração de Franciele Barcelos, direto da redação do G20 em Brasília, Leandro Molina. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org. As condições de não faltar recursos para essa busca ativa no combate à fraude. Seria tanto o Ministério da Desenvolvimento Social, integrar o Ministério da Previdência, a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família, que agora também é colocada à disposição para outros programas sociais para combater fraude. Onde tiver fraude, a gente ali combater de forma eficiente para que a gente não tenha dinheiro público, não é, sendo pago a quem não tem o direito. Claro, quem tem o direito é ordem do presidente, garantir e pagar o direito ao Bolsa Família, ao BPC, ao seguro-defesa, ou seja, qualquer benefício. Mas não é razoável aceitar
quem se coloca como fraudador, recebendo recursos dessas áreas. Ministro, e sobre as BEDs, você já tem alguma posição? Sobre as BEDs, nós temos já medidas, né, tomadas em andamento na perspectiva de, um lado, cancelar todas aquelas que estavam atuando de forma ilegal. Tem uma operação no sentido de verificar sobre lavagem de dinheiro, onde estamos também trabalhando sobre o uso de CPF de públicos do Bolsa Família, de áreas sociais. Há indícios de que possam estar utilizando também de forma fraudulenta e cometendo crime de lavagem de dinheiro com o uso de CPF dessas pessoas. E também, é claro, nós estamos trabalhando na perspectiva de garantir o cumprimento da regra que coloca para todos os cartões de crédito, cartões no Bolsa Família, a regra que limita, impedindo o uso para pagamento de apostas. Mas o governo vai proibir o uso do Bolsa Família para pagamento de apostas? Já, essa decisão já foi adotada e agora nós estamos na fase da implementação do ponto de vista técnico. Então, ministro, não vai ser possível usar o cartão do Bolsa Família para poder apostar? Só um dado que eu acho que é importante. A minha preocupação é não demonizar o público do Bolsa Família, dos programas sociais. Veja que a gente está tirando 24,4 milhões de pessoas da fome. Agora nós completamos 15 milhões de contratos de trabalho nas admissões acompanhadas pelo CAGED, esse público do Bolsa Família, cadastro único. 77% das vagas do saldo positivo do CAGED com esse público, ou seja, tem ali resultados concretos naquilo que a gente trabalha. E, neste caso, quando a gente olha toda a população brasileira, 52 milhões de pessoas que jogam. E a gente olha o público do Bolsa Família, 3 milhões. Então, quando a gente faz a proporção, toda a população, 52% dos adultos. O público do Bolsa Família, 17,5%. Então, tem até uma proporção menor. Que usaram cartão, pelos dados que foram repassados, 1,4% desse total. Então, aqui vamos adotar a medida dentro da medida geral para o uso de todos os cartões. Então, só para ficar claro, ministro, a regra dos cartões de crédito vai entrar, ou o cartão do Bolsa Família vai entrar na regra dos cartões de crédito, e isso vai ajudar de alguma forma a combater fraudes? Sim, inclusive eu quero dizer que as próprias empresas, essa área das bets, dos jogos, elas colaboraram, porque na lei que saiu do Congresso, a medida como essa adotada levaria 6 meses para entrar em vigor. E elas acataram e estão já colocando, do ponto de vista técnico, para que qualquer CPF, qualquer pagamento vinculado a cartões de crédito, cartões do Bolsa Família, aos diversos cartões, ali não ter um limite para pagamento, seja proibido o uso para pagamento de apostas. Ministério da Educação vai investir mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no novo Programa de Aceleração do Crescimento para a construção de creches e escolas e para a compra de veículos escolares. A pasta também repassou cerca de 383 milhões de reais para estudantes baianos participantes do programa Pé de Meia. As novas regras da iniciativa ampliaram em mais de 100 mil o número de beneficiados pela poupança do ensino médio no estado, que chegou à marca de 406 mil estudantes. Até o fim desse ano, o Pé de Meia deve pagar 815 milhões de reais em incentivos aos jovens baianos, a depender do cumprimento dos critérios de frequência e aprovação pelos estudantes. A expansão da política inclui estudantes cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal e tenha renda per capita de até meio salário mínimo
mínimo. Também passaram a receber o benefício alunos da educação de jovens e adultos que cumpram os mesmos critérios. Por meio do novo PAC, o governo federal também vai investir 478 milhões de reais para as universidades federais e 249 milhões para os institutos federais. Os repasses vão contemplar a construção de novos hospitais universitários e de novos campi de universidades e institutos federais, bem como a consolidação das instituições federais existentes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. 17 de outubro é o Dia Nacional da Vacinação. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação de doenças na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por algum motivo. O Sistema Único de Saúde oferece 19 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação, com indicações para todas as faixas etárias, do nascimento à terceira idade. Disponibiliza também imunizantes para grupos com necessidades especiais. É importante lembrar que a ausência do cartão de vacinação não impede que você seja vacinado e que as vacinas não causam doenças. O desconforto após a imunização é apenas uma reação temporária. Além da vacinação de rotina, o SUS realiza campanhas nacionais ou regionais durante o ano, a exemplo da vacina contra a gripe. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Olá, eu sou Patrick Samartan e você está ouvindo o Boletim MEC. Alô, estudantes da Bahia! O estado receberá um investimento de 1,9 bilhão de reais do governo federal para a construção de creches e escolas, compra de ônibus escolares e para a expansão e consolidação das universidades e institutos federais. O estado vai receber um pacote de investimentos que engloba todos os níveis da educação baiana. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, essa precisa ser a visão do MEC. O papel do MEC é uma visão sistêmica, olhar desde a creche ao ensino superior. São 244 ônibus, 94 creches novas para as crianças e mães da Bahia e 62 novas escolas de tempo integral. São 8 novos institutos federais para o estado da Bahia, um campus da Universidade Novo lá em Jequié. E as novidades não param por aí. O MEC também incluiu no programa Pé de Meia estudantes de famílias inscritas no CAD Único e ampliou o benefício para mais estudantes do ensino médio na Bahia. Estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos, também passaram a receber o recurso. A iniciativa é para que nenhum estudante precise abandonar a escola. São mais alunos beneficiados e de maneira mais igualitária. Hoje nós estamos aqui para comemorar a ampliação de um programa tão importante. Agora nós saltamos de 260 mil jovens para 406 mil jovens da escola pública do estado da Bahia sendo beneficiados. E para encerrar, eu queria me dirigir a cada um de vocês, alunos. Não desistam nunca. A educação é a grande porta para a transformação da vida de vocês. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Saiba mais sobre programas e ações do MEC acessando www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Minuto Ciência. Neste sábado, mais de 900 mil alunos fazem a segunda fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. A prova será realizada às 2h30 da tarde, horário de Brasília, e os locais de aplicação estão disponíveis no site da competição, no www.obmep.org.br. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a OBMEP é realizada em duas fases.
A primeira ocorreu no dia 4 de junho, com participação de 18.500.000 estudantes de todas as regiões do país, e classificou alunos de escolas públicas e privadas inscritas na Olimpíada. De acordo com o diretor adjunto do INPA e coordenador-geral da OBMEP, Jorge Vitório, os alunos que conquistarem medalhas nacionais serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior. A Olimpíada desempenha um papel fundamental na valorização do ensino de matemática no país, né? Estimula o interesse dos jovens pela ciência. Bom, além do reconhecimento acadêmico, a OBMEP oferece uma série de benefícios práticos ao estudante, né? Acho que os medalhistas, né, eles podem, é facultado aos medalhistas participar de programas de formação e desenvolvimento como o Programa de Iniciação Científica Júnior, o PIC. Depois, quando ingressam na universidade, eles podem dar prosseguimento a esse programa de iniciação científica usando o PIC-MI. A iniciativa alcançou, nesta edição, o recorde de 56.516 instituições participantes e a marca de 5.564 cidades, o que equivale a 99,9% dos municípios brasileiros. A OBMEP também abre porta para os chamados vestibulares olímpicos, que inclui o INPATEC, Programa de Graduação do INPA. Esta, que é a maior competição científica do país, é realizada com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social ou NIS terminado em 1. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Também é possível o saque sem cartão, utilizando-se a identificação biométrica previamente cadastrada. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. A produção brasileira de grãos no período de 2024-2025 deve chegar a 322 milhões de toneladas. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Esse volume indica um aumento de 8,3% em relação ao obtido em 2023-2024, o que representará, caso a previsão se confirme, mais de 24 milhões de toneladas colhidas a mais que no ciclo anterior. Um dos principais produtos que faz parte da alimentação do brasileiro, o arroz, deve ter crescimento de quase 10% na área semeada. E para incentivar a produção, o programa Arroz da Gente, da CONAB, oferece acompanhamento técnico e a garantia de comercialização desse arroz. Para tratar desse assunto, vamos receber ao vivo aqui na Voz do Brasil o presidente da CONAB, Edgar Preto. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo. Boa noite, um prazer estar com vocês, ter o privilégio de transmitir um fraterno abraço aos brasileiros que estão sintonizados conosco. Presidente, vamos começar falando sobre a safra de grãos 2024-2025. A previsão da CONAB é que haja um aumento da produção aí de 8,3% em relação ao ano passado. Qual o motivo desse aumento? Bom, primeiro que nós temos um povo trabalhador, né? Toda a nossa homenagem aos homens e às mulheres do campo que levantam cedo, que dormem tarde e colocam na nossa mesa o essencial para a nossa vida, que é o alimento. Temos uma estrutura agrícola excepcional, temos um solo fértil, um dos melhores do mundo. E temos, obviamente, políticas públicas novamente, a mão amiga do governo estendida para esses homens e as mulheres do campo. 322 milhões de toneladas, a primeira previsão que a CONAB faz nesse início de ano agrícola, e se confirmando será safra histórica. Além dos 8,3% que a expectativa de aumento é maior do que a super safra 2022-2023. Voltou o Plano Safra da agricultura familiar da mesma forma, não faltará recurso através dos financiamentos e com destaque muito especial para quem optar em produzir comida no Brasil,
tem juros subsidiado. Voltou a ser um bom negócio produzir alimento no nosso país. Então, com a mão do governo, as políticas públicas e a disposição dos homens e das mulheres no campo, a gente se avizinha para essa safra histórica no nosso país. E quais devem ser os destaques dessa próxima safra, presidente? A soja continua sendo o carro-chefe do nosso país. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de grãos, desse grão do mundo. A previsão que a Conab faz é que, muito possivelmente, a gente terá o destaque aí para a questão da soja, mas principalmente um aumento também na exportação, por dois motivos especiais. A demanda, especialmente da China e da Europa, e os Estados Unidos, que é o segundo maior exportador, vai exportar menos. E o Brasil, com a sua capacidade, está ocupando novamente esse espaço. Mas o destaque especial é para o arroz e feijão, que são os dois alimentos que são base alimentar do nosso povo. Por 13 anos consecutivos, o Brasil perdeu espaço nessas duas culturas, muito por força de não ter tido mais políticas públicas. Com esses incentivos que o governo está dando, o agricultor voltou a acreditar que produzir o arroz e o feijão é um bom negócio. Nós temos a expectativa do Brasil voltar a produzir mais de 12 milhões de toneladas de arroz. Inclusive, o governo federal criou regras, para que os produtores possam vender arroz para a Conab. Quais são essas regras? Foi lançado ontem, dia 12, Dia Mundial da Alimentação, o programa que é o contrato de opção de venda. O que é isso? O agricultor que se interessar em produzir arroz, nós vamos garantir, além do preço mínimo, 20% a mais. E vamos assinar um contrato com eles. Se lá na hora de vender o preço do mercado estiver acima do que está contratado, ele não precisa honrar esse contrato, porque ele é um contrato de opção. Mas se o preço do mercado estiver abaixo desse preço estabelecido, nós vamos garantir que vamos comprar. Já está disponibilizado para a Conab R$1 bilhão. Podemos comprar até 500 mil toneladas de arroz e todos os contratos que nós executarmos será feito o estoque público. Quando o preço subir para o consumidor, tendo estoque de arroz nos armazéns da Conab, a gente coloca esse arroz no mercado e vamos garantir que o consumidor, nesse conjuntinho, o arroz e o feijão, será mais barato no prato dos brasileiros. Agora, ainda falando de arroz, presidente, a Conab criou o programa Arroz da Gente para estimular a produção do arroz também. Então, além de comprar para depois garantir um preço melhor para o consumidor, está tendo também um estímulo para a produção do arroz. O que é o programa Arroz da Gente? Como é que ele funciona? O Arroz da Gente foi elaborado pela Conab em parceria com o MDA, com o MDS, e é direcionado especialmente, Mariana, à agricultura familiar. Nós queremos diversificar a produção de arroz. Hoje tem uma concentração. Rio Grande do Sul é responsável por mais de 70% dessa produção. Vai continuar sendo essa excelência na produção, esse grande estado, pela sua capacidade. Mas nós também queremos otimizar recursos. É caro trazer o arroz do Rio Grande do Sul para colocar no norte, nordeste, no centro-oeste. Então nós vamos diversificar. Garantir que os agricultores familiares terão crédito, nós vamos garantir o armazenamento, nós vamos garantir a compra e vamos garantir um preço justo. E este arroz, do Arroz da Gente, nós queremos utilizar ele para a rede assistencial. Comprar para o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, comprar para as escolas, para a merenda escolar, botar nos hospitais, botar nas creches, botar nos abrigos. Todo aquele público que precisa ser alimentado com alimentação comprada pelo governo federal, especialmente o arroz, nós vamos garantir a compra com o Arroz da Gente. É uma parceria também com a Embrapa, que vai garantir a certificação desta semente, e nós vamos colocar no centro-oeste, nordeste, norte, sudeste, a diversificação desse produto do arroz, como eu disse, é o típico prato dos brasileiros. Muito bem, nós conversamos com o presidente da Conab, Edgar Preto. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. A partir do dia 22 de outubro, os planos de saúde deverão aceitar 2 novos medicamentos. O primeiro deles é o Ganciclovir, usado para tratar infecções causadas por citomegalovírus, da família do vírus da herpes, em pessoas com HIV.
O segundo medicamento, a abiraterona, é para tratar homens com câncer de próstata em estágio avançado, para conter o avanço da doença. Também passa a fazer parte da lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde uma terapia imunobiológica para mulheres com osteoporose na pós-menopausa e que não tiveram resultado com outros medicamentos. Essa tecnologia já estava no rol da ANS, mas apenas para pacientes com mais de 70 anos. Agora a cobertura foi ampliada para pacientes de todas as idades. Natália Kozlik para a Voz do Brasil. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse é o investimento que o governo federal vai fazer para melhorar a educação básica no estado da Bahia. Os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e serão aplicados na construção de 94 creches e pré-escolas, na aquisição de 244 ônibus de transporte escolar e na construção de 62 escolas de tempo integral. O presidente Lula assinou a autorização para levar adiante a construção das primeiras 6 escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a prioridade das escolas de tempo integral. O maior programa de escola tempo integral da história desse país. Esse ano já foram mais de 1 milhão de novas matrículas nas escolas públicas da educação básica em todo o Brasil. Aqui na Bahia, senhor presidente, o senhor já repassou 471 milhões de reais para municípios e estados ampliarem a matrícula de tempo integral na escola básica. Na Bahia, o programa Pede Meia, que garante recursos para que os jovens de baixa renda concluam o ensino médio, terá um investimento de 815 milhões de reais até o fim do ano. Os recursos vão beneficiar 406 mil estudantes, incluindo os de famílias inscritas no Cadastro Único e estudantes do EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos. A estudante do ensino médio, Fábia Ellen, de 17 anos, passou a receber o Pede Meia este ano. Para ela, o dinheiro permite a continuidade dos estudos com mais tranquilidade. É um incentivo ótimo, né, para alguns estudantes da rede pública, estadual. Me ajuda muito em casa, em comprar minhas coisas. No Pede Meia, o aluno do ensino médio recebe R$ 200 por mês. Além disso, conta com depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a conclusão do curso. E ainda um incentivo de mais R$ 200 para quem participa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O presidente Lula ressaltou a importância do Pede Meia. Esse programa é uma demonstração que nós estamos dando para que a gente não veja mais jovem desistir da escola porque precisa trabalhar para levar comida para casa. É muito importante que a gente tenha clareza que esse é um programa para formar cidadãos e cidadãs nesse país. O governo federal também está promovendo investimentos na educação superior do estado da Bahia. São mais de 478 milhões para expansão e consolidação das universidades e dos 100 novos institutos federais que serão financiados pelo novo PAC, 8 serão construídos na Bahia. Reportagem Graciele Bittencourt. Fabiana Lacerda é gerente de um hotel em Brasília. Ela conta que nesta semana, em apenas um dos hotéis, mais de 80% dos quartos estão ocupados. O motivo são os Jogos Universitários Brasileiros. Shows, eventos e congressos têm aumentado a ocupação dos quartos de hotéis. Mas, segundo Fabiana, independentemente do tipo de evento, o gasto com diárias aumentou nos últimos meses. Nós observamos isso através da diária média, que foi possível aumentar essa diária média e contar com que essas pessoas pudessem se hospedar nos nossos hotéis. Uma pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil mostrou que o mercado do turismo está mais aquecido no país, com crescimento na hotelaria. De janeiro a agosto de 2024, a taxa de ocupação de hotéis cresceu em média 1,2% em relação ao mesmo período de 2023. A região nordeste do país registrou a maior alta, de 8,1%.
Já a Norte registrou um aumento de 3,3%. Foram observados aumentos também nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. A pesquisa também apontou que a diária média do setor aumentou 10,6%, com destaque para a região Norte. O estudo levou em conta 537 hotéis de redes associadas, responsáveis por mais de 85.500 leitos. Fábio Montanheiro é gerente de inteligência de dados e competitividade da Embratur. Ele conta que, além desses dados, a Embratur também destaca o crescimento do número de turistas estrangeiros no país. O turismo internacional aqui no Brasil fomenta e muito a hotelaria. Nós temos uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo que demonstra que aproximadamente metade dos turistas internacionais fica em hotéis e resorts aqui no Brasil. Então a gente está falando de aproximadamente 2 milhões de turistas ficando no nosso parque hoteleiro nacional. Então isso é muito importante para a geração de empregos e renda em todos os destinos turísticos do Brasil que tem um parque hoteleiro forte. E o fomento à economia local pelo turismo. A gerente Fabiane, que nós conhecemos no início da reportagem, destaca que o aumento no lucro dos hotéis facilita para que o setor invista em melhorias para os hóspedes. Nós estamos investindo na parte de infraestrutura, tecnologia, treinamentos, então toda essa receita que aumenta, ela é reinvestida para que os nossos hóspedes possam ter o melhor serviço, ter a melhor estrutura. A expectativa é que, além de ficar mais aquecido, o setor do turismo também atraia mais investimentos no país. Segundo o panorama da hotelaria brasileira, estão previstos investimentos de 8 bilhões e 400 milhões de reais no setor até 2028. Reportagem Márcia Fernandes.